Extratos imobiliários. Esse assunto é um assunto muito pertinente dentro do direito imobiliário. Extratos imobiliários, eles envolvem inúmeras ações judiciais, ações essas que têm um valor da causa muito elevado e, ao mesmo tempo, são ações de fácil solução. Explico. Quando determinada pessoa adquire um imóvel na planta, algumas questões podem acontecer, alguns problemas. Então vamos lá. Determinado consumidor, primeira coisa importante é uma relação de consumo. Então, um determinado consumidor adquire um imóvel na planta, um apartamento. Primeiro, a gente tem que entender que adquirir um imóvel na planta significa estar se comprando algo que é apenas uma expectativa de direito. Tanto é que é feito um contrato de promessa de compra e venda quando alguém compra uma fração ideal de um terreno que corresponderá a um futuro apartamento. Se um incorporador não fizer esse prévio registro da incorporação e negociar unidades imobiliárias, ele está incorrendo um crime contra a economia popular. Então, o primeiro problema que pode acontecer dentro de uma negociação imobiliária é um construtor incorporador vender um imóvel sem ter o prévio registro da incorporação. Tá? Se isso acontecer, tá? Se acontecer de haver uma negociação sem o registro, já é uma ilegalidade gritante. Já é caso de responsabilização civil e criminal desse incorporador. Tá? Feito isso, o registro da incorporação, o incorporador, construtor, está apto a poder negociar essas unidades imobiliárias. Então, esse é o primeiro passo. Além da necessidade de um prévio registro da incorporação, é necessário que a documentação do imóvel esteja toda regular. Então, a matrícula do imóvel, o imóvel não pode ter ônus, gravames, ele não pode estar penhorado, hipotecado, ter uma alienação fiduciária sobre ele. Ou seja, o imóvel tem que estar livre de ônus e gravames. Então, havendo prévio registro da incorporação e estando a documentação regularizada, e essa regularização compõe o próprio registro da incorporação, que a Lei 4.591 traz, qual é a documentação necessária para fazer esse registro, a partir daí o incorporador, o construtor, terá a condição jurídica de negociar apartamentos, imóveis na planta. Então é muito importante a gente antes fazer essa introdução, porque quando se vai falar de negociação envolvendo imóvel na planta, às vezes já se parte direto para a questão do contrato e dos descumprimentos contratuais, mas antes disso há uma questão até maior, prévia, que é a regularidade da documentação desse empreendimento, que envolve uma matrícula sem ônus, gravames, como eu disse, e ao mesmo tempo um prévio registro da incorporação. Ultrapassada essa fase, estando a incorporação registrada e devidamente regularizada, então as unidades imobiliárias poderão ser ofertadas e negociadas junto ao público. Feito isso, quando os contratos de promessa de compra e venda, repito, é uma expectativa de direito futuro, tanto é que se fala em promitente vendedor e promitente comprador. Não há ainda verdadeiramente a propriedade. São direitos que estão sendo negociados. E ao se negociar esses direitos através desses contratos de promessa de compra e venda, as cláusulas necessariamente têm que ser cumpridas. No direito a gente chama isso de quê? É o pacta sunt servanda. O contrato é lei entre as partes. Então, na medida em que há um descumprimento contratual por qualquer das partes, vendedor, construtor, incorporadora, ou comprador, consumidor adquirente do imóvel, está havendo uma ofensa a esse princípio do pacta sunt servanda. O contrato está sendo descumprido. Isso é muito importante. Eu chamo a atenção nesse momento da relevância em torno de quem está descumprindo o quê. Porque todo contrato possui, principalmente os contratos imobiliários, penalidades contratuais para o descumprimento. No caso do descumprimento, multas de valores altíssimos, que são calculados sobre o valor do imóvel, do negócio jurídico, do contrato. Valores pagos, penalidades envolvendo juros, correção monetária, além dos danos morais em caso de descumprimento. A gente tem que ter em mente que no direito imobiliário tudo é macro, porque o direito imobiliário ele trata de valores vultosos. Os imóveis têm valores consideráveis. Então, qualquer discussão em torno de um contrato imobiliário irá envolver questões
de grande valor. Acho que já brilhou o olho de alguém. Porque no direito imobiliário, você vai ter um campo fértil para trabalhar com questões e com ações judiciais, por conseguinte, envolvendo altos valores. Então, aqui vai o primeiro recado de como esse nicho do direito, o direito imobiliário, e mais especificamente aqui, as questões dos contratos imobiliários, ele é um nicho relevante, por conta dos valores envolvidos. Então, quem advoga, quem trabalha nesse segmento, terá acesso a questões jurídicas, a ações judiciais que envolverão valores consideráveis. Dito isto, ocorrendo a venda de um imóvel, aquelas cláusulas contratuais têm que ser plenamente cumpridas. Quem der causa ao descumprimento ficará sujeito aos ônus da inadimplência. Por isso que é muito importante que seja bem definido e regrado no contrato as obrigações contratuais de cada parte. Porque é isso lá na frente, quando esse contrato for destratado, rescindido, que serão aplicados os ônus da inadimplência, os ônus contratuais, àquele que deu causa à rescisão. Isso eu chamo a atenção novamente, porque é isso que lá na frente vai pesar como ônus na rescisão do contrato. Antes da gente adentrar aqui nos problemas que podem surgir nesses contratos imobiliários de aquisição de imóveis na planta, é importante a gente entender que desde 2018 existe uma lei específica que foi criada para regulamentar os distratos imobiliários. É a Lei dos Distratos Imobiliários. Ela está em vigor desde 2018. Essa lei, ela veio justamente para não deixar dúvidas acerca das penalidades quando quem descumpre o contrato é a construtora, o incorporador, ou quando quem descumpre é o adquirente, o consumidor. O problema é que as construtoras não têm obedecido essa lei rigorosamente. Se você pegar um contrato da maioria das construtoras, país afora, você vai verificar que há uma regulamentação, uma atenção, eu poderia dizer até é dada uma importância muito grande quando o inadimplente é o comprador. Ao passo que, quando ocorre a inadimplência da construtora vendedora, muitos contratos sequer prevêem penalidades, ofendendo de morte a lei dos distratos imobiliários. Então é um contrato ilegal. Tanto é que o STJ já se posicionou, já tem um entendimento consolidado, pacífico e odierno, no sentido de que aquelas penalidades previstas em desfavor do comprador poderão ser aplicadas em desfavor da construtora, mesmo que não haja previsão expressa em contrato, imputando essas penalidades à construtora, por conta do Código de Defesa do Consumidor, por conta da hipossuficiência do consumidor nessa relação contratual. Em decorrência disso, esses contratos comumente são realizados e firmados sem constar qualquer penalidade em desfavor da construtora. Quando muito, consta uma penalidade ou outra em desfavor da construtora, mas muito superficial. Ao passo que as penalidades em desfavor dos compradores, dos adquirentes, são sempre expressas, cumulativas e em demasia. Então, nesta primeira aula, eu gostaria de deixar esse recado. Ideia principal dessa aula, a questão envolvendo, primeiro, altos valores envolvidos nos contratos imobiliários, por óbvio, por tratarem de um objeto de alto valor, que é um bem imóvel. Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção para os advogados que querem atuar nesse segmento. Você vai estar tratando com um nicho do direito que envolve altos valores, que com certeza vai repercutir nos teus honorários. Segundo ponto que eu queria deixar claro é acerca de, por ser uma relação contratual, como toda relação contratual, ter penalidades em caso de descumprimento, que nesse contrato tem que ter muito bem definido quais serão as penalidades, tanto de comprador como de vendedor. E mesmo que não tenha uma previsão, principalmente em desfavor da construtora vendedora, a lei do distrato já resguarda esse comprador, assim como a jurisprudência do STJ também tem o entendimento de que todas aquelas penalidades que estão previstas só para o comprador poderão ser aplicadas em desfavor também da construtora. Um abraço e até o próximo encontro.